Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Primeiramente, agradecemos a Ele, a esta força criadora que criou os céus e a terra, o macro e o microcosmo, unicamente pela palavra. Ele ordenou, faça-se e tudo foi feito. Deus não precisou amassar o barro e soprar na venta dele para fazer o homem, não. Isso é mentira. Deus ordenou, faça-se o homem, e tudo se fez, e colocou nele o macho e a fêmea. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos iniciando neste momento a gravação de mais uma reunião pública do GKCEL. Essa é de número 13. Estamos aqui pela misericórdia de Deus. Se não me falha a memória, é o número 13. Como sempre, começamos com oração. Eterno Deus, Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, o pão no Espírito que refrigera a alma. Senhor, nos ensina a trabalhar a paciência, a humildade, para tolerar os nossos irmãos religiosos, os detratores. Senhor, falam todo mal contra nós por causa da doutrina. Só que, Senhor Jesus, nós procuramos te seguir, te obedecer, andar nos seus estatutos. Por isso é que nós não damos ouvido a eles. Então eles nos perseguem, nos caluniam, tentam nos humilhar de toda maneira. Faz isso por não conhecer a tua verdade, que é amor e é incondicional. Não conhece o teu evangelho, que amor e não existe nada fora deste amor. Nesta hora difícil, Senhor, de prova, de luta, de expiação, segura na nossa mão e nos protege. Mas protege eles também, porque eles não têm ideia do que estão fazendo. Estando contigo, nós estamos com Deus. E nós chegaremos lá. Estando lá, ninguém poderá ser contra nós, porque o Senhor é todo o poder. O Senhor é o poder. Ajuda-nos a andar no teu evangelho de justiça e de verdade por amor a teu nome. Por amor a este teu ensinamento. Capítulo 10 do Evangelho segundo João. Que o Senhor é a porta, a única porta das ovelhas. Quem entrar por ela será salvo e encontrará a liberdade. Porém, aquele que entrar por outra porta, a não ser por esta, é ladrão e salteador. Porque o Senhor Jesus é o nosso pastor, o nosso único pastor. Aquele que deu a vida pelas ovelhas. O único, e não nos faltará. O pastor homem é lobo vestido de ovelha. Só o Senhor Jesus é o caminho da verdade na vida. Ele nos libertou com o teu evangelho de amor, na luz da doutrina dos Espíritos, da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. Porque a igreja, a religião, é uma senzala. Ela escraviza os seus seguidores com terrorismo, com ameaça, com preconceito. Assim, está aberto a nossa reunião pública de número 13. Agora eu vou falar várias vezes, porque estou tendo dificuldade no número. Como sempre, começaremos cantando uma música nossa. Gravação, música, letra, concernente à doutrina do nosso grupo GKCEL, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Hoje nós vamos homenagear Maria de Nazaré.
Jovem, tão bela e pura, um anjo de candura, um corpo de mulher. Mas Deus a escolheu para que o filho seu chamasse Jesus de Nazaré. Ó tu, ó Belém de Judá, viu a estrela brilhar, e os anjos cantando louvores a Deus. Nessa noite nascia numa estrebaria Jesus, o Filho de Deus. Porque nessa noite nascia estrebaria Jesus, o Filho de Deus. Nessa noite nascia uma estrebaria Jesus, bendita és tu entre todas as mulheres, Mãe Maria de Nazaré. Olhe, do teu ventre nascia o esperado Messias, o marco da fé. De Israel, era princesa e nem rainha, mas somente mulher, mãe de todas as mães, Maria de Nazaré. Todas as mães, Maria de Nazaré. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Hoje, gravando a reunião
pública. Porque às vezes eu costumo dizer reunião mediúnica. Não é mediúnica, é pública. Hoje nós, como sempre, né, nós falamos de um testemunho, de um vídeo que está na internet. Hoje nós vamos falar de um jovem, filho de evangélico protestante, que, desanimado com a teologia dos evangélicos, dos religiosos, ele cria coragem de visitar uma casa espírita, porque a curiosidade, o ser humano tem sempre uma tendência para o desconhecido. Se você não quiser que uma pessoa vá em algum lugar, nunca diga para ele, não vá lá, porque você então dá vazão para a sua curiosidade. É a mesma coisa que dá um empurrão para ele pegar no tranco, aí é que ele vai. Você compreende? Então, nós vamos explicar na luz da doutrina dos Espíritos. Querido irmão, primeiramente, falamos da nossa atividade. Nós já gravamos, já está aí no YouTube, o estudo do Evangelho do G. Cassel, que nós estamos estudando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados misericordiosos, porque deles é o reino do céu. Está gravado aí, não julgueis, para não seres julgado, porque da maneira que fores julgado, sereis julgado. Você compreende? É isso que nós falamos no Evangelho no Lar. Hoje nós estamos gravando o segundo estudo, que é reunião pública. O nosso terceiro estudo é estudo básico do G. Cassel. Nós estudamos a doutrina dos Espíritos. Estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 8, onde Kardec estuda nesse capítulo sobre mediunidade. Então nós estamos falando a nossa prática, o que acontece conosco na prática. Não é porque falaram para nós, não. Nós falamos, explicamos aquilo que acontece conosco. Agora, meu irmão, você da federação, você de outras religiões, se você não acredita em nós, é uma coisa sua, é o livre-arbítrio seu. Porque nós, verdadeiros embaixadores de Jesus, nós temos o direito de falar, a missão de falar. Se nós não falarmos, nós seremos culpados do que vai acontecer com você no futuro. Agora, se você não acredita, é uma coisa sua. Nós não inventamos nada. Nós não pregamos uma figura criada pela igreja para ser oposição a Deus Todo-Poderoso. Porque o homem é tão egoísta que chega a criar uma figura para fazer opção a Deus. Meu irmão, Deus é sabedoria suprema, é causa primária de todas as coisas. É o único Deus. Você compreende? Então nós falamos aquilo que se você está conosco pela primeira vez, nós não somos uma nova religião, não. Não somos igreja. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Nós pesquisamos o Evangelho de Jesus. Se você não acredita no Evangelho, então não nos assista. Vai assistir aquilo que você acredita. Você não é obrigado a nos assistir. Porque nós pregamos o Evangelho para aquele que quer ouvir. O Senhor Jesus declara: conhece a verdade que ela te liberta. É disso que nós vamos falar hoje. Porque se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente serei livre. É isso que nós vamos falar. Então nós procuramos falar aquilo que está escrito aquilo. Porque o nosso estudo, a nossa pesquisa tem um nome. Porque é que a igreja está sempre na contramão da verdade.
É o que nós perguntamos, é o que nós apontamos para você. Isso não quer dizer que nós somos a verdade. Não, nós pregamos a verdade. Nós procuramos falar a verdade dentro do Evangelho. Se você quer mudar, é uma coisa sua. Mas você não pode levar ninguém junto com você. Você tem que ir sozinho. Nós não pregamos igreja, nós não estamos pregando uma nova doutrina, não, nós estamos tentando, fazendo aquilo que é o trabalho do Consolador, do segundo Consolador, que não é Santíssima Trindade que a igreja criou, não. Porque a igreja sempre cria uma segunda opção, porque ela não acredita em Deus, não acredita em Jesus, porque se Deus fala uma coisa, ela fala outra. Jesus fala uma coisa, eles falam outra. Jesus cria uma coisa, eles criam outra. Por quê? Deus não tem condição de criar as coisas, a igreja tem mais poder do que Deus. Vamos analisar. Nessa reunião pública, nós sempre comentamos um vídeo que está na internet. Tem um vídeo na internet que um jovem criado na igreja evangélica protestante, e ele então, por que, meu irmão? É o seguinte, nós vamos explicar isso. Você, irmão católico, sacerdote, que fica aí dizendo que a igreja católica é a única igreja cristã e que a única oração, o único estudo é da Eucaristismo, você precisa prestar atenção no Evangelho de Jesus. Não queira distorcer a palavra não, porque o tempo passou. O tempo passa, minha irmã. Hoje não tem como você se enganar mais ninguém, não. Hoje nós temos internet. Hoje nós temos a Bíblia em português na mão para ler. Você compreende? Então esse jovem, conhecendo a internet, então, porque é o seguinte, minha irmã. Se você diz uma coisa, há pessoas que têm olhos de ver, ouvido de ouvir, vai ler. E vê que você lê uma coisa e faz outra. Aquilo que aconteceu comigo, eu fui católico apostólico durante 15 anos. O dia que eu li a Bíblia pela primeira vez, eu deixei de ser católico. Simplesmente porque de Gênesis a Apocalipse, todos os livros, o Senhor nos orienta a não adorar a imagem de escultura. E a igreja está cheia de imagem de escultura. Você compreende? Então, vamos estudar o Evangelho. Chegamos à conclusão que a igreja aqui saiu da igreja católica, mas a igreja não saiu deles. Eles fazem a mesma coisa. Eles apenas trocou o nome das coisas e continuam fazendo a mesma coisa. Então é isso que nós procuramos esclarecer. Você não é obrigado a nos obedecer, não. Você ora a Jesus, leia, examina. Quando nós falamos uma coisa, você vai lá e examina. Nós falamos do jejum que a igreja usa para se consagrar. Você está fazendo a coisa errada, minha irmã. O jejum, a abstinência da alimentação, a abstinência da alimentação, é o jejum de Moisés. O Senhor, capítulo 15 do Evangelho de Mateus, Jesus questiona. Jesus diz que o verdadeiro jejum é aquele que ele ensina. É o que nós falamos. Comece a fazer o jejum, minha irmã. Pregando o Evangelho como ele é. Já é um começo. É um começo. Primeira coisa, pregar o Evangelho sem competição. Porque a competição é duelo mesmo. O duelo é egoísmo, é orgulho. É uma pessoa querer provar que ele é melhor do que o outro. O Senhor Jesus diz que nós somos iguais, quer ser o maior, seja o menor. E nós estamos aqui para servir, não para ser servido. Quer ser o primeiro, seja o último. Porque os últimos serão os chamados primeiros. Você compreende? É isso, a igreja está sempre ao contrário. Então este jovem, criado na igreja, né? Porque lembra do cooperador que nós falamos daquela igreja que nós frequentávamos? No dia do velório dele, tinha 4 filhos. Nenhum dos filhos dele foi no velório dele.
Porque nenhum dos filhos dele seguiu a religião dele, a fé dele, a igreja. Por quê? Porque ele batia, ele obrigava as crianças a ir na igreja. Então as crianças iam na igreja obrigado. É o que a igreja faz, minha irmã. Prega o evangelho com competição, com ameaça, com terrorismo, com preconceito. Aonde é que vocês encontraram? Eu sei onde é que vocês encontraram, lá no Velho Testamento. Foi por causa do Velho Testamento que Jesus teve que reencarnar como homem. Está escrito, minha irmã. Leia o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leia capítulo 5, lá de Mateus, onde Jesus diz: eu não vim destruir a lei de Deus nem os profetas, não. Eu vim corrigir a igreja. Aquilo que a igreja distorceu. Nós estudo nosso, aí se você ver qual é a distorção que a igreja é, nós falamos. Prova para nós que nós estamos errados. Leia aí no teu Evangelho, na tua Bíblia, prova para nós que nós estamos errados. Então nós falamos outra coisa. Você compreende? Porque a nós, como disse Pedro ao sacerdote quando foi expulso da igreja, a nós interessa obedecer a Jesus, não ao homem. Se você não acredita, é coisa sua. Então aquele jovem decidiu, então eu vou na casa espírita, vou ver como é que funciona lá. É isso, minha irmã. Não tenha medo, não. Você que criou a vida toda dizendo que o espiritismo é uma doutrina do demônio, é uma doutrina do diabo, é uma doutrina do... Vai assistir a reunião uma vez. Não tenha medo da verdade, não. Vá. Você vai ser a decepção como eu tive. Todo que conhece o espiritismo pela primeira vez, o religioso que conhece, a pergunta que eles fazem é assim: por que a igreja faz isso que ela faz? Por que ela pega o contrário? É uma prova que o espiritismo é a verdade e ela distorce a verdade. Porque ninguém pode com a verdade, a não ser com a verdade, né, meu irmão? Porque se o espiritismo é tão errado, por que a igreja inventa história mentirosa para desclassificar o espiritismo? Porque não fala a verdadeira doutrina do espiritismo. Então esse jovem pega o carro e vai, mas ele não... com aquele medo, né? Aquelas ameaças que a igreja tem, porque a igreja católica o tempo todo é a ameaça da excomungação. Se você for excomungar da igreja, você vai para o inferno direto. Por isso que Jesus, que antes de ir para o sacrifício, ele foi até em Samaria para libertar aquela mulher que era escrava da igreja. Ela achava que ia para o inferno, porque ela foi excluída da igreja. O Senhor Jesus, então, vai lá, percebe mesmo, o nosso pastor, ele caminha quase 180, 150 quilômetros para ir salvar uma ovelhinha que estava desenganada, que estava sendo enganada pela mentira. Então esse jovem conta no seu testemunho que ele ficou quase meia hora do outro lado da casa espírita, estacionado com o carro ligado. Ele não teve nem coragem de desligar o carro, pensando de ir, mas algo dentro dele dizia: não vá. O outro diz: vá, você conhecer. Então ficou. Então um irmão porteiro percebia que aquele jovem estava ali parado olhando para a casa espírita. O que ele fez então? O espírito amigo disse para ele: vá convidar ele, vai lá ajudar ele. Então o nosso irmão atravessou a rua e foi lá e bateu no vidro do carro. O irmão abriu e disse: irmão, o senhor não quer entrar? Seja bem-vindo, venha nos visitar. Nós ficaremos satisfeitos de ouvir, venha nos conhecer. Por que o irmão falou isso? Será que o irmão conhecia ele? Mas quem estava falando na boca do irmão conhecia aquela pessoa. Então aí ele desligou o carro, fechou o carro e entrou. Aí é o que acontece. Então aí nós vamos falar o porquê. Meu irmão, você, meu irmão, sacerdote. Quando eu falo católico, apostólico, eu falo para esses sacerdotes que estão na internet fazendo vídeo mentiroso, vídeo de terrorismo, de ameaça, inventando história mentirosa. Todas as histórias dele, tanto evangélico como católico,
tem que ter essa figura que eles criou, essa figura de oposição. Meu irmão, essa figura é mentirosa, ela não existe. Ah, mas está escrito em 3 evangelhos, porque a igreja colocou. Eu vou provar, se você tiver medo da verdade, você vai procurar, você não vai acreditar em mim, você vai ler na sua Bíblia, no teu evangelho. Percebe, minha irmã? A igreja, esse sacerdote, ele diz que a igreja católica é a primeira igreja cristã. Pedro foi o primeiro papa. Meu irmão, você abre a Bíblia, segunda parte da Bíblia, o capítulo 1 ao capítulo 10 do Atos dos Apóstolos, conta a história da igreja, da primeira igreja, a igreja primitiva. Não foi em Jerusalém, na cidade eterna, não foi em Roma, que a igreja católica diz que a Roma, que é a cidade eterna. Essa igreja começou com Jesus. Porque enquanto Jesus da igreja estava lá no deserto, jejuando e provando para a figura que ela criou que ele era o Filho de Deus, o verdadeiro Jesus, que João Evangelista foi o único apóstolo que estava no batismo. Foi o único que começou com Jesus e terminou na cruz do Calvário junto com Jesus. Ele não abandonou Jesus. Ele deixou Jesus porque Jesus pediu para ele cuidar de Maria de Nazaré, sua mãe. João Evangelista não fala desses 40 dias. João Evangelista escreve o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. Porque se não for verdade o que João escreveu, então no capítulo 2 do Evangelho de João, onde tem a transformação da água em vinho, não é verdade. Porque o Jesus da igreja não poderia ver a transformação de vinho, porque foi no segundo dia. No segundo dia, depois do batismo, o Jesus da igreja estava lá no deserto, jejuando, fazendo aquilo que ele disse que não é verdade, que o verdadeiro jejum é o que ele ensinou. Está no capítulo 15 de Mateus, vai lá. É o contrário do jejum de Moisés. Você compreende? Então você tem que seguir aquele, seguir o homem, seguir a... Então, se você ir no quinto livro de Atos, que é o Atos dos Apóstolos, o capítulo 1 capítulo 1 até o capítulo 10, conta a história da igreja, a primeira igreja, a verdadeira igreja que Jesus começou e Pedro continuou. Não foi em Jerusalém, não foi em Roma, foi na praia da Galileia, na casa de Pedro. E não chamava a igreja católica, não. Chamava a casa do caminho. Aí é que está. Aí, então, falando da casa do caminho, nós vamos falar daquilo que a igreja sempre... Jesus prometeu que enviava o segundo Consolador. O Consolador não é uma nova doutrina. Ele vem para testificar que o Evangelho é a verdade, que Jesus é o Messias, e não Deus, como a igreja prega. E o segundo Consolador, ele prova que Jesus não é Deus, Jesus é o Messias. Então, a igreja criou o segundo Consolador, que é a Santíssima Trindade. Até tem um vídeo na internet que uma simulação de um repórter chega para um evangélico e pergunta se ele acredita em Jesus. Eu acredito. Então fala alguma coisa, por exemplo, a numerologia da Bíblia. Então ele fala assim, percebe? Não, presta bem atenção o que é a tendência do religioso. Aí ele fala assim, número 1, que Deus é único, é onisciente. 2, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas dividida em 2 partes. Novo e o Velho Testamento. 3 é a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meu irmão, ele não acabou de falar que o número 1 é Deus único, onisciente, onipotente. Agora ele fala que que Deus é 3. Agora você vai conferir.
Você vai no capítulo 10, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que é a criação da Casa do Caminho, você vai ouvir 3 vezes Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos, ele coloca desses 10 capítulos 3 vezes que a igreja, eles eram batizados. Percebe? Lucas escreve assim: eles eram batizados em nome de Jesus. Por que é que as igrejas batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Meu irmão, mas está escrito no Evangelho, está escrito porque a igreja inseriu, porque quem reuniu e fez a Bíblia, fez a coletânea da Bíblia, porque Bíblia não quer dizer livro sagrado, não, quer dizer biblioteca, é a diminuição, a abreviação da palavra biblioteca. João Ferreira de Almeida tem 66 livros. Você compreende? Então, aí, no Evangelho, coloque Jesus e pegar por todo mundo, pega o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Jesus falava assim, os apóstolos andavam com ele, por que é que os apóstolos não batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Batizavam em nome de Jesus. Agora, vamos para João Evangelista também. Você vai na João Ferreira de Almeida, primeira epístola de João, capítulo 5. Capítulo 5, onde fala da Santíssima Trindade. Versículo 8 e versículo 9, me parece. Não tenho muita certeza. Mas lê o capítulo 5, você vai encontrar. Meu irmão, você olha no versículo, tem um númerozinho debaixo da palavra da Santíssima Trindade. Porque quando tem uma coisa que você desconhece, você olha, se tiver um númerozinho ou uma letrinha, você vai no rodapé da folha, da página, aquele número que está ali, você vai e procura o número que está na rodapé, você leia. Então você lê lá, se tiver o número, você vai lá no rodapé, está escrito assim, que o capítulo 8 e o capítulo 9 não está na tradução real, foi colocado pela igreja. Você compreende? Foi manipulação. A igreja fez um estrago no Evangelho, no Evangelho de Jesus. E por que é que se Jesus, ele mandou nós pregar o Evangelho, por que a igreja prega o catecismo? Mas, irmão, se você vai fazer a primeira comunhão, eu fiz. Você tem que decorar a maneira que os israelitas tinham que decorar a Torá, eles também decoram o catecismo. No catecismo, a Igreja Católica prega veemente que Adão e Eva é o primeiro casal. E não é. Você quer saber? Primeira coisa, vai lá no 1 da Gênesis, versículo 28, primeiro capítulo, versículo 28, no 6º dia da criação. Leia, meu irmão, leia. Leia, vê se tem alguma coisa de errado, se Deus errou alguma coisa, para depois a igreja criar Adão e Eva, e fez o contrário, porque lá Deus criou o homem no mesmo dia. O homem é o corpo, não é o macho, não é o masculino, não é o chefão, não. O homem é o corpo, homo sapio. E colocou neste corpo macho e fêmea, no mesmo dia, e abençoou. Diz: crescer e multiplicar e encher toda a terra do vosso fruto. Por que a igreja criou um outro casal e amaldiçoou? Me responda. Por que é que a igreja, Deus então não desistiu, enviou os 10 mandamentos, a Carta Magna. A igreja não aceitou, criou uma outra lei e nunca obedeceu a Carta Magna. Hein? Agora vamos para você, meu irmão evangélico. Porque antes, né? Quero dizer a esse nosso irmão sacerdote, você que está aí na internet sempre pregando asneira, pregando que
Em vez de você pregar Jesus, em vez de você pregar o Evangelho, você fica pregando a igreja, pregando o catecismo. Jesus não mandou pregar o catecismo, mandou pregar o Evangelho, a boa nova. Vocês não têm monopólio desse Evangelho, não. O Evangelho é da humanidade. Jesus não veio salvar vocês, não, veio salvar a humanidade. Ele fala 3 vezes, eu não vim julgar e nem condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Ele não veio salvar uma igreja, ele veio salvar a humanidade. Você compreende? Agora eu quero que você entenda, sacerdote. Hoje você não vai parar de mentir, não vai parar de ficar inventando história. Meu irmão, hoje a Bíblia não está mais lá só em cima do altar, do seu altar, lá em latim, não, que ninguém sabe ler. Não, hoje Kardec, aquele que vocês amaldiçoou, porque o Papa amaldiçoou. Quem é? Você sabia, irmão evangélico, que você é amaldiçoado, ser excomungado pela igreja, você vai para o inferno. Por que Martim Lutero saiu da igreja? Martim Lutero era monge e a esposa dele era freira. Eles saíram da igreja católica e casaram-se e começou a reforma. Por quê? Porque a igreja vendia um cantinho no céu. Vendia. Você comprava a entrada no céu de toda a sua família para construir a Basílica de São Pedro. Aí, quando o monge conhecia a Bíblia, lia a Bíblia em latim, mas ele sabia latim, o justo viverá da fé, não da compra. Que Deus não é uma lojinha, não é uma feira do rolo, não é um mercadinho, não. Então ele saiu da igreja, mas precisou refugiar. Bom, essa é outra história. Agora, vocês, meus irmãos evangélicos protestantes, vocês que fazem parte da reforma, Martim Lutero saiu da igreja católica por causa da indulgência, de comprar o céu. Mas a maneira que vocês pegam, exige as pessoas pagar o dízimo, vocês exigem a pessoa participar nas suas ofertas, vocês obrigam, vocês tiram quase tudo que tem da pessoa. Tem pessoas que dão tudo, por causa de vocês enganam as pessoas de menos conhecimento. Por que você faz isso? Você não lê o Evangelho? O que diz o Senhor Jesus? Não se preocupa com o dia da manhã, porque cada dia tem o seu mal, mas procura ajuntar o tesouro do céu. Ladrão não rouba e ferrugem não corrói. Você está se preocupando com o poder da terra, com dinheiro. Você percebe, minha irmã? Leia sobre a Santíssima Trindade, que nós explicamos. Leia, vê por que é que os apóstolos não batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que é que o tradutor da Bíblia, de João Ferreira de Almeida, escreve lá que esses versículos que falam da Santíssima Trindade não está no original, foi colocado pela igreja. Sabe que não dá para você perceber? Perceba, presta atenção, meu irmão, na igreja, na sua igreja, essa pessoa que fala em língua e profetiza, principalmente irmã, né? Fala em língua, profetiza em língua, sabe de tudo, é as mais fofoqueiras, mais briguentas, as que mal dá menos testemunho. Se você vê uma irmãzinha sentada lá no cantinho, quietinha, calada, mal dá glória a Deus, você não vê ela falar em língua, profetizar e julgar, não. Minha irmã, eu tenho mais de 60 anos que eu pesquiso, mais ou menos 60 anos ou mais. Eu sempre pesquisei a Santíssima Trindade, nunca achei uma prova contundente. Mas dentro da doutrina dos Espíritos encontrei o Consolador prometido, até hoje não achei uma coisa incoerente. Não bate, por isso que nós desafiamos. Nós não falamos que nós somos a verdade, nós procuramos pregar a verdade. É só você aceitar conosco.
Percebe, minha irmã? Vocês, irmão evangélico, você que disse, na verdade, você que critica a Igreja Católica, mas vocês ainda estão na Igreja Católica, vocês não saíram de lá. Porque vocês têm 4 dogmas que vocês... O inferno é eterno, o céu único. Meu irmão, o inferno eterno é mentira. Deus é amor, meu irmão. Só a cabeça de uma igreja que começou com uma cruzada, com uma inquisição, vendendo um pedacinho do céu para criar um inferno. Você já pensou, meu irmão? Geralmente, uma vez numa família, tem 10 filhos. Só a mãe é evangélica. Só a mãe é católica, ou evangélica, é religiosa. Ela vai para o céu. Você acha que essa mãe vai ficar no céu olhando os seus filhos no inferno, meu irmão, queimando para toda a eternidade? Porque não vai dizer que eu estou inventando, não. Vai lá em Lucas, na parábola do rico e o Lázaro. O Lázaro estava lá na colônia espiritual junto com Abraão. Ele estava vendo o rico lá no umbral. Quer dizer que quem está lá vai ver o que está no umbral. Você acha que uma mãe vai ficar lá, vendo os seus filhos queimando no fogo disso? Só na cabeça de igreja mesmo, de quem começa com a espada em forma de cruz, matando, queimando a família inteira, procurando a paz, com terrorismo, com ameaça, com preconceito. Meu irmão evangélico, veja a Bíblia, João Ferreira de Almeida, capítulo 2, o Senhor Jesus fala declarado, minha irmã. Meu irmão, presta atenção. Para aquele que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que obedece a Deus, mas que tenha preconceito de um irmão, por menor que seja, ele está nas trevas. Deus não está nele, ele não está em Deus. Como é que você acha que o seu Jesus vai vir, vai levar você para o céu se você está nas trevas? Meu irmão, preste atenção. Vai nas bodas, na parábola das bodas, o Senhor Jesus fala, o espírito que for atirado no lago de fogo das trevas exterior, ele não vai ver que Deus é justo, mas ele dá oportunidade. Por isso que nós falamos que Deus não perdoa. É que Jesus fala, se o espírito não tiver aberto, ele vai ser lançado nas trevas exterior. E de lá ele não vai sair enquanto não pagar o último centavo. Presta atenção, meu, o último centavo. Na hora que ele pagar, ele sai. Ele tem outra oportunidade. O inferno da Igreja Católica não sai. Você não tem oportunidade. Você compreende? Então, mas isso Jesus está dizendo que não. O jejum que a igreja faz, que a igreja pede vocês, irmãos evangélicos, acha que consagração é jejum. O jejum é do corpo, a comida é do corpo. O corpo, ele já está condenado, não adianta você se consagra. Preste atenção, leia o capítulo 3 do Evangelho de João. Necessário nascer de novo, nascer do corpo, da água é o corpo. Você já nasceu, eu já nasci no corpo. Agora eu preciso nascer no Espírito. E no Espírito não é sem comer que você vai se santificar, não. Você tem que deixar de fazer o jejum de Moisés e faça o jejum de Jesus. Não foi eu que inventei isso. Não foi o Espiritismo que inventou isso. Está no capítulo 15 de Mateus, vai lá e leia. Jesus não fala assim, ó. O verdadeiro jejum é o espiritual, é aquele que sai do corpo, não o que entra. É o contrário de você. A igreja está sempre ao contrário. É só você ler. Você compreende? A Santíssima Trindade nós já explicamos para você. É uma criação da igreja. Porque Deus é um só. Jesus é o Messias, é o Filho, é o primogênito. Por que a igreja fala que não, Jesus é unigênito? Unigênito quer dizer que é o único Filho. E nós somos o quê, meu irmão? Sabe por que a igreja fez isso? Porque a igreja coloca unigênito? Porque nós não somos... Então o que acontece? Quando ela criou o primeiro casal, ela amaldiçoou.
Então agora, veja onde é que está o golpe mesmo. É sempre na contramão da verdade. Para você ser um filho de Deus, você tem que se batizar. Mas para batizar você tem que pagar, minha irmã. Aí o evangélico protestante fala, nós não cobramos para batizar, mas obriga a pagar o dízimo, mas fica mais caro ainda. Vocês tiram muito mais dinheiro da igreja católica você tira, o evangélico ele tira mais dinheiro do servidor do que da igreja católica. Será que vocês não percebem isso? Vocês acham que Deus é o que? Um mercadinho, um mercador? Que fique na barganha, meu irmão? Será que você não vai nascer de novo, não? Será que você não vai seguir o Evangelho? Siga o Evangelho, preste atenção. Você espera Jesus voltar. Meu irmão, leia capítulo 21. Me parece que é 21. O capítulo... Bom, o primeiro dia da Páscoa, no domingo, quando Jesus materializa para Maria Madalena, que a igreja fala que Jesus ressuscitou. Jesus não ressuscitou domingo, não. Ele ressuscitou no sábado, aleluia. Primeiro dia, ele materializou a Madalena. Percebe? Ele disse, ele profetizou. Eu vou... Um pouco de tempo eu vou, ele disse, um pouco de tempo eu vou para o Pai. Vocês não podem ir. Por enquanto vocês não podem ir ainda, por enquanto. Jesus não fala que nós nunca vamos lá. Ele diz, por enquanto vocês não podem ir lá. Mas eu voltarei. E ele voltou. Ele foi dito a Maria, fala para os meus irmãos que eu vou para o Pai. Mas eu voltarei. E nunca mais vos deixarei órfãos. Segundo João Evangelista, não fala a hora, mas diz que logo mais à noite ele estava de volta. Aí Jesus não foi embora mais, meu irmão. Ele não foi embora pela segunda vez. Ah, mas Jesus materializou, passou para o mundo espiritual. Lembra que Jesus disse para o sacerdote católico e para o imperador romano, sabe, católico não, o sacerdote israelita, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. O mundo da religião, da política, que é um mundo de mentira e de engano. Porque vocês foram criados para nos ajudar, vocês tiram do que é nosso, em vez de dar. Vocês fazem sempre ao contrário. Você compreende? Então Jesus, ele foi de manhã, logo à noite já estava de volta. Ele disse, o mundo nunca mais me verá. Ah, mas eu vi, Jesus materializou para mim, mas eu vi ele no espiritual, não foi no material. Você compreende? Então, meu irmão, presta atenção. Em vez de você ficar esperando Jesus voltar, por que você não se prepara para encontrar com ele? Porque é o contrário, meu irmão. Em vez dele vir te buscar, é você que vai até ele. É o contrário. Se você diz que é o embaixador, que é o representante, que é o cristão, por que você não prega o evangelho? Por que você prega os dogmas da igreja católica? Porque o inferno eterno, o céu único, capítulo 14, Jesus fala várias vezes, na casa do Pai há muitas moradas. Percebe, meu? Leia no evangelho, não está escrita a palavra céu, tem o S no final. O que é o S no final, tanto na língua portuguesa como na língua inglesa, quer dizer que está no plural, tem mais de um. Não é céu, é céus. Olha, presta atenção. Agora eu tenho uma notícia para dar para você. Duas notícias, uma boa e uma má. A boa notícia é que o inferno eterno não existe, é mentira da igreja. Você pode ir para as trevas se você morrer no erro. Mas quando você pagar o último centavo, você tem a oportunidade, uma nova oportunidade, porque a reencarnação existe mesmo. A igreja pode pregar, pode falar milhões de vezes que hoje temos internet, é por isso que esse jovem vai na casa espírita. Porque a igreja fala uma coisa e na verdade e tem outra coisa, não bate.
Porque hoje nós temos milhares de testemunhos de criança com 5 anos, 7 anos, tocando piano, tocando clássico de Beethoven, de Bach. Meu irmão, eu estudei música até 72 lições da Bona. É uma coisa muito difícil. Eu cheguei a repetir 6 vezes numa lição. Não é porque eu sou burro, não. É porque é difícil mesmo. Uma criança de 5 anos sentar num piano que tem dificuldade com o dedinho dele para alcançar uma notinha lá em cima. E toca. Coisa. Tem decor, aquele conceito na cabeça. Pergunta para a criança, onde você aprendeu isso? Não sei. E simplesmente eu sei fazer isso. Temos hoje criança com 7 anos, dá toda a prova que é a reencarnação de Ailton Senna. Tem vários testemunhos nas igrejas evangélicas, igreja católica, criança que diz que viveu nos dias de Jesus, conversou com Jesus, que Jesus tocou nele, abençoou ele e disse para ele, ó, você vai viver outra vida e falar do que você está vendo. Aí é manipulação. Meu filho, uma criança de 4, 5 anos vai saber manipular, vai saber, vai contar. Criança fala em hebraico antigo, que as igrejas buscou em Israel professores de hebraico antigo, aramaico antigo, e ele conversou com ele. Então ele fez o teste, uma criança de 5 anos. Ele fez o teste, chegou e saudou ela no hebraico do atualizado, e a criança ficou olhando para ele. Aí ele viu que a criança não entendeu, pegou e cumprimentou no hebraico, no aramaico antigo. Quando ele saudou, a criança respondeu na mesma coisa. Ele fez a pergunta, ele desenhou a nova Jerusalém antiga, naquele tempo, até o lugar onde é que Jesus foi crucificado. Uma criança de 5 anos pode saber isso? É porque esse espírito viveu lá. Então não adianta mesmo você querer te enganar mais. Conheça a verdade que ela te liberta. O versículo que Jesus fala é esse: se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente serei livre. Você quer ser liberto, meu irmão? Não é pelo que eu estou falando, não. Examina, faça o que nós estamos orientando a você. Estude o Evangelho. Procura conhecer o Evangelho. Tá bom? É isso daí. Então aquele jovem entrou na casa espírita. Aí o jovem apresentou ele para o porteiro, apresentou uma pessoa que estava sentada numa mesinha, na frente de uma cadeira, disse, olha, aquele irmãozinho que está ali, aquela irmãzinha, ele faz atendimento fraterno. Se você tiver alguma dificuldade, algum problema, quer fazer alguma pergunta, você pode ir lá e sentar lá e perguntar para ela, ela vai anotar. Se você precisar de ajuda, ela vai fazer ajuda para você, não vai lhe custar nada, você não precisa fazer nada, você apenas faça o tratamento. Aí levou ele, mostrou a biblioteca, que quase toda casa espírita tem uma biblioteca. Vários livros de romance, doutrinário, evangelho segundo o Espiritismo. Disse, aqui está a nossa biblioteca. Se você precisar de algum, tiver a curiosidade de ler algum livro, você pode fazer uma fichinha, pegar um livro, você tem 30 dias para ler esse livro. Você não precisa pagar nada, você não precisa deixar nada para garantir. Aí mostra para o irmão a sala de passe. Olha, aqui é a sala de passe. Na igreja católica chama de benzimento. Aqui na igreja evangélica que você frequenta, chama-se oração por imposição da mão. Aqui nós chamamos de passe, quer dizer, transfusão de energia. É a imposição das mãos. O passista não toca em você, nem fala. Simplesmente ele estende a mão para você e dá o tempo de um Pai Nosso. E não é ele que faz, não. É você e a espiritualidade. Aí depois você ouve a palavra. Quando ele vai ouvir a palavra, o irmão abre o Evangelho segundo o Espiritismo e lê.
Por exemplo, se você ler capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito assim: ninguém vai ao céu se não nascer de novo. Vai ler capítulo 3 do Evangelho segundo João, o encontro de Jesus com Nicodemos. Aí ele pensa, mas isso é a Bíblia. Isso está na Bíblia. As igrejas me ensinou o tempo todo que vocês não seguem a Jesus. E por que é que o irmão, quando começou, ele disse: em nome de Jesus, em nome de Deus e de Jesus, nós estamos abrindo essa reunião. Todas as casas fazem isso e ora, reza. É a única reza que nós fazemos. Que quase todas as casas espíritas fazem. Orar o Pai Nosso. O dirigente começa e toda a igreja acompanha em voz alta junto com ele, rezando o Pai Nosso. Como é que pode, né? É isso daí. E assim, estamos terminando. Percebe que a situação, Jesus Cristo nos abençoe, nos guarda, nos ampara, hoje, sempre e eternamente. Que assim seja, graças a Deus.